A narrativa bíblica é chamada de narrativa da redenção porque a redenção é um dos seus pontos mais importantes. Mas a palavra redenção, assim como a palavra resposta, não significa muita coisa sozinha. Uma resposta só é uma resposta se houver uma pergunta. Da mesma forma, a redenção, para fazer algum sentido, pede um estado original e um problema. A narrativa bíblica começa com a criação. Tem muito debate por aí sobre como o universo surgiu, mas não é isso que nós queremos discutir aqui. Nós não vamos focar no como foi feito, mas no quem fez. Já parou para pensar que o público original do livro de Gênesis era o povo no deserto que havia acabado de sair do Egito? Depois de tanto tempo numa terra de escravidão, a mentalidade dos hebreus havia sido influenciada pela cultura egípcia. E um ponto fundamental de qualquer cultura pagã da época era a sua cosmogonia, ou seja, a sua visão de origem do mundo, a sua visão de como o mundo foi formado. E quando nós entendemos esse contexto, nós passamos a enxergar o relato da criação por uma outra perspectiva. Quando nós lemos que Deus criou a luz, a água, a terra, é como se ele estivesse dizendo para o seu povo: sabe aquele sol que vocês adoravam como Deus no Egito? Sabe a água, a terra? Fui eu quem criei. O primeiro ato da narrativa da redenção nos revela um Deus criador de todas as coisas. Além disso, o relato da criação em 7 dias parece fazer referência à cosmogonia babilônica, o chamado Enuma Elish, uma história dividida em 7 tábuas que narra uma guerra cósmica entre deuses e o surgimento do mundo a partir do caos. Mas o livro de Gênesis nos mostra uma criação ordenada, onde Deus é soberano e não perde o controle em nenhum momento. Mas o ato 1 da narrativa bíblica não para por aqui, porque ele revela muito sobre quem nós somos e para o que nós somos. O versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A Bíblia nos diz que nós fomos criados todos à imagem de Deus. Quem poderia imaginar numa sociedade de antigamente, onde a hierarquia era um consenso, que nós somos todos iguais? Não havia nenhuma base racional para fazer uma afirmação dessa. Mas a revelação do Deus vivo vem e nos diz que nós fomos criados todos à sua imagem. Mas veja bem, nós somos criados à imagem de Deus. Nós não somos Deus. Ser a imagem de uma coisa não significa ser a coisa em si. Não é como se houvesse um outro sol para o sol, mas uma lua que reflete a glória do sol. Da mesma forma, nós não temos glória nem vida em nós mesmos. A nossa existência é referente a Deus. Nós existimos nele. Nós temos vida por causa dele. Nós não somos autônomos de forma alguma. É por isso que a nossa identidade não pode ser descoberta em nós mesmos, mas naquele que nos criou à sua própria imagem. Mas sermos portadores da imagem de Deus também nos traz algumas responsabilidades. O versículo 28 continua: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse versículo 28 é conhecido como mandato cultural. Como representantes de Deus na terra, nós somos encarregados de cuidar da sua boa criação. E não pense que porque o texto diz dominai, nós podemos fazer o que bem entendermos com a terra. Nós não somos os seus senhores. Nós somos os seus mordomos. E como bons mordomos, nós somos chamados a preservar e desenvolver a criação de Deus. É assim que começa a narrativa bíblica, a narrativa na qual nós estamos inseridos, com uma criação que revela um Deus criador e soberano, que não perde o controle de nada em nenhum momento, que nos revela quem nós somos, feitura dele, criados à sua imagem. Por causa disso não somos autônomos de maneira nenhuma, e que recebemos o chamado como mordomos de cuidar da criação de Deus. E sem essa história não há referência para nada. Sem uma origem não há identidade. É essa criação que é o paradigma, o modelo perfeito. E a nossa narrativa começa aqui.